Imagine a situação. Um país inteiro, milhões de pessoas, está à beira da sua maior conquista. A Terra Prometida, um lugar de leite e mel, está a apenas um passo de distância. Mas antes de entrarem, o líder deles, um homem com mais de 120 anos e cuja voz carregava o peso de décadas de milagres e provações no deserto, faz um último e solene discurso. Ele os lembra de cada passo, cada erro, cada livramento divino. E então, com a clareza cortante de quem sabe o futuro, ele faz uma declaração que ecoaria através dos séculos. Há coisas que vocês não podem alegar ignorância. Há uma verdade que, uma vez revelada, exige uma resposta. A ignorância, a partir de agora, não será uma desculpa. É um aviso, um decreto, uma linha na areia. O que exatamente eles ouviram? E por que, mesmo hoje, essa mesma verdade ainda nos alcança, nos confronta e nos tira a chance de alegar que não sabíamos? Se você já se sentiu perdido nas complexidades da vida ou da fé, ou se simplesmente busca uma compreensão mais profunda das verdades que moldaram a história e ainda impactam o nosso presente, este é o lugar certo. No Entenda a Palavra, desvendamos juntos os mistérios e as mensagens ocultas que transformam não apenas nossa visão de mundo, mas também a nossa própria existência. Antes de mergulharmos fundo nessa passagem tão crucial, convido você a se juntar à nossa comunidade de buscadores da verdade. Inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder nenhuma das nossas explorações e deixe seu like, pois isso nos ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas que, assim como você, querem entender a palavra. Agora, prepare-se, pois o que você está prestes a descobrir em Deuteronômio 29 mudará para sempre a forma como você enxerga a sua própria responsabilidade diante das verdades reveladas. Estamos em Moabe, por volta de 1400 a.C. O povo de Israel, recém-saído de 40 anos de peregrinação pelo deserto, se encontra numa encruzilhada monumental. A geração que havia testemunhado os milagres no Egito, que viu o Mar Vermelho se abrir, mas que também havia duvidado e murmurado repetidamente, já havia perecido. Agora, uma nova geração, nascida no deserto, estava prestes a entrar na Terra Prometida. E Moisés, o líder, o profeta, o homem que falou face a face com Deus, estava no fim de sua jornada. Ele sabia que não entraria com eles. E é nesse contexto carregado de emoção, esperança e um senso iminente de destino que ele profere seus discursos finais, registrados no livro de Deuteronômio. Não era apenas um sermão, era a consolidação de um legado, a entrega de um mapa para o futuro. Era, de fato, a renovação de uma aliança. O pacto original, aquele feito no Monte Horebe, havia sido selado com uma geração que falhou em muitos aspectos. Agora, com o Jordão à vista, era imperativo que esta nova geração compreendesse a seriedade e as exigências da sua relação com Deus. Imagine a cena: centenas de milhares de pessoas, sob o calor do deserto, ouvindo atentamente cada palavra de um homem que era mais do que um líder. Era a voz de Deus para eles. Ele havia os guiado através do impossível, presenciou sua rebeldia e sua fé vacilante. Ele estava prestes a passar o bastão, e suas últimas palavras deveriam ser gravadas a ferro e fogo em seus corações. Era uma questão de vida ou morte, de bênção ou maldição. Era um momento de solene gravidade, que definiria o destino de uma nação por milênios. Deuteronômio, cujo nome significa segunda lei, é na verdade um reenquadramento, uma reiteração e uma expansão da lei dada anteriormente. Não era uma nova lei, mas um chamado à lembrança, à obediência e ao compromisso inabalável. Uma curiosidade interessante é que a estrutura de Deuteronômio ecoa os tratados de suzerania-vassalagem comuns no Antigo Oriente Próximo. Nesses tratados, um rei poderoso, o suzerano, estabelecia os termos para um povo vassalo. Havia um preâmbulo histórico, estipulações, bênçãos e maldições e disposições para a sucessão. Deus, como o grande suzerano, estava estabelecendo seu pacto com Israel. As bênçãos eram por obediência, as maldições por desobediência. E Moisés, como mediador, estava apresentando esses termos de forma vívida e inesquecível. A gravidade de um pacto divino é algo que muitas vezes subestimamos. Não se trata apenas de um acordo entre partes iguais.
é o Criador do universo estabelecendo termos com sua criação. A quebra desse pacto não é uma simples falha contratual, é uma afronta à própria autoridade e santidade de Deus. O que exatamente eles prometeram e quais eram as cláusulas secretas que tornariam a ignorância uma desculpa inválida? A resposta a essa pergunta é crucial para entender o verdadeiro peso de Deuteronômio 29 e como ele ainda nos desafia hoje. Em Deuteronômio 29, Moisés não está apenas falando para a elite ou para os líderes. Ele deixa claro que todos estão incluídos nesse pacto solene. Do versículo 10 ao 15 lemos: Vocês estão todos hoje na presença do Senhor, o seu Deus, os chefes das tribos, os líderes, os oficiais e todos os outros homens de Israel, suas mulheres e filhos pequenos e os estrangeiros que vivem em seus acampamentos, que cortam sua lenha e carregam sua água, a fim de que entrem na aliança do Senhor, o seu Deus, aliança que Ele está fazendo hoje com vocês, selando-a com juramento, para que hoje Ele os estabeleça como seu povo e para que Ele seja o seu Deus, conforme lhes prometeu, e conforme jurou a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Não é somente com vocês que faço esta aliança e este juramento, mas com todos os que hoje estão aqui conosco na presença do Senhor, nosso Deus, e também com aqueles que não estão aqui hoje. Imagine a amplitude dessa declaração. Não importa seu status, sua idade, seu gênero ou até mesmo sua nacionalidade. Todos os presentes, desde o mais importante líder até o mais humilde estrangeiro, estavam ali para ouvir e aceitar os termos. Ninguém poderia se esquivar da responsabilidade alegando que não foi convocado, que não estava presente ou que o pacto era apenas para alguns privilegiados. Mas a parte mais chocante e intrigante vem no versículo 15. Não é somente com vocês que faço esta aliança e este juramento, mas com todos os que hoje estão aqui conosco na presença do Senhor nosso Deus, e também com aqueles que não estão aqui hoje. Quem são aqueles que não estão aqui hoje? A expressão aponta claramente para as gerações futuras de Israel, os que ainda nasceriam e viveriam sob a sombra deste pacto. Isso eleva a responsabilidade a um nível sem precedentes. Este não é um acordo de curto prazo, é um legado, uma herança de compromisso que se estende por séculos. A importância da coletividade é um tema central aqui. O destino de um povo estava atrelado à fidelidade de cada um. Se um único indivíduo ou um grupo desviasse para a idolatria, isso teria um efeito corrosivo sobre toda a nação. O pacto não era uma coleção de acordos individuais, mas um compromisso comunitário, onde a responsabilidade era compartilhada e as consequências igualmente coletivas. A Bíblia é repleta de bênçãos para a obediência e maldições para a desobediência. Deuteronômio detalha essas promessas e advertências com uma clareza que não deixa margem para dúvidas. Vida, prosperidade, vitória sobre os inimigos estavam do lado da fidelidade, enquanto esterilidade, derrota, fome e exílio eram os resultados da apostasia. O contraste emocional é gritante. A grandiosidade da promessa da terra, um lugar de descanso e abundância, versus a severidade das advertências sobre a perda dessa mesma terra e todas as suas bênçãos. E aqui chegamos ao coração da questão da ignorância. Se as bênçãos e maldições eram tão claras, como alguém poderia alegar não saber? O versículo 29 é a pedra angular dessa discussão. Ele diz: As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que observemos todas as palavras desta lei. Este versículo é uma revelação em si. Ele estabelece uma clara distinção entre o que é mistério divino, o que Deus decidiu não nos revelar, e o que é revelado. As coisas secretas são de Deus, e sobre elas não temos responsabilidade de saber. Mas as reveladas, essas são nossa responsabilidade e de nossos filhos para sempre. Isso significa que a partir do momento em que Deus revelou sua vontade, seus mandamentos, sua natureza, não há desculpas. A responsabilidade do conhecimento revelado é total. Não se trata de desvendar todos os segredos do universo, mas de obedecer ao que já nos foi entregue de forma clara. O mini-clímax aqui é a revelação de que o pacto não era apenas para aqueles que o ouviram, mas para gerações futuras, para nós e para os nossos filhos para sempre. Isso significa que a voz de Moisés ecoa através do tempo,
alcançando a nós, hoje, com a mesma autoridade e exigência de resposta. Mas se as coisas secretas são de Deus, como podemos saber o suficiente para não alegar ignorância? Onde está o limite entre o mistério divino e a responsabilidade humana? Essa é a questão que nos persegue, nos força a ir além da superfície e nos leva a explorar as consequências terríveis de ignorar o que foi tão claramente revelado. Moisés não apenas estabeleceu o pacto e a responsabilidade, ele também profetizou com terrível precisão as consequências da desobediência. Em Deuteronômio 29, do versículo 16 ao 28, ele descreve um futuro sombrio para o povo que abandonasse a Deus em favor de ídolos. A idolatria, a adoração a outros deuses, era a principal quebra do pacto, a raiz de todo o mal. Ele descreve a terra de Israel se tornando um deserto de sal e enxofre, estéril, queimada, uma ruína. Toda a sua terra será enxofre, sal e fogo. Nada será semeado, nada produzirá, nem qualquer erva nela crescerá. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra, de Admá e Zebuim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Imagine ouvir isso diretamente de seu líder. Que imagem vívida e aterrorizante. Não é uma metáfora suave, é uma descrição literal do tipo de devastação que os aguardava. E o pior, essa desolação não seria apenas física, mas também espiritual e social. As nações vizinhas, ao testemunharem a ruína de Israel, perguntariam: por que o Senhor fez isso a esta terra? Por que tanta e tamanha ira? E a resposta seria clara: porque abandonaram a aliança do Senhor, o Deus dos seus antepassados, a aliança que ele fez com eles quando os tirou do Egito. Isso é um prenúncio assustadoramente preciso dos exílios e das destruições que Israel enfrentaria séculos depois. A destruição de Jerusalém pelos babilônios em 586 a.C., o exílio, a dispersão, a contínua luta pela identidade e pela terra, tudo isso já estava escrito nas palavras de Moisés. A Bíblia não apenas registra a história, ela a prediz. Este é um plot twist que se desenrola ao longo de milênios, onde os eventos que parecem aleatórios na história de Israel são na verdade o cumprimento das advertências e promessas proferidas séculos antes. Pense na profundidade dessa visão. Moisés, antes mesmo de o povo sequer ter entrado na terra, já via o seu futuro, bom e mau, e o estava comunicando. É como se um oráculo detalhasse não apenas o seu destino, mas também os seus erros e as consequências exatas que viriam. E ele ainda adiciona um detalhe específico perturbador: que não haja entre vocês homem nem mulher, nem família nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, para ir servir os deuses dessas nações. Que não haja entre vocês raiz que produza veneno e absinto. Deuteronômio 29, 18. Essa raiz que produz veneno e absinto é uma imagem poderosa. Ela fala de uma pessoa ou um grupo que, mesmo em meio à comunidade da fé, carrega em si a semente da apostasia, da amargura, da idolatria, e que tem o potencial de contaminar todo o povo. É um alerta para a vigilância constante, não apenas contra inimigos externos, mas contra a corrupção que pode surgir de dentro. Isso nos humaniza, nos faz imaginar o desespero e a confusão de quem viveria esses tempos, vendo as profecias se cumprindo diante de seus olhos. O que sentiriam ao perceber que o aviso estava ali, claro, mas foi ignorado? O mini-clímax aqui é a ideia de que Deus não perdoaria, em determinados contextos. Não os perdoará o Senhor. Antes, a ira e o ciúme do Senhor arderão contra tal homem, e toda a maldição que está escrita neste livro cairá sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. Deuteronômio 29, 20. A palavra apagará o seu nome é um choque. Não é apenas punição, é a aniquilação da identidade e da memória. É a face mais severa da justiça divina que muitos preferem ignorar. Será que estamos, de alguma forma, vivendo consequências profetizadas de escolhas coletivas ou individuais hoje? As Escrituras nos dão princípios eternos, e talvez a maior ignorância não seja não saber as profecias, mas ignorar os princípios que as provocam. E assim, chegamos à aplicação mais profunda para nós hoje. A frase "você não pode alegar ignorância depois disso" ressoa com uma força avassaladora em Deuteronômio 29, culminando no versículo 29.
As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que observemos todas as palavras desta lei. Este é o cerne da questão. Deus não nos pede para entender o incompreensível ou desvendar seus mistérios mais profundos. Ele nos pede para obedecer e viver de acordo com o que Ele já nos revelou de forma clara. O que foi revelado pertence a nós e, portanto, nos responsabiliza. A grande diferença entre o tempo de Moisés e o nosso é a quantidade de informação disponível. Eles tinham as tábuas da lei e as palavras de Moisés. Nós temos a Bíblia completa, acessível em inúmeros formatos, idiomas, traduções, análises e comentários. Temos séculos de história da Igreja, de teologia, de pregação. A era da informação, paradoxalmente, pode nos levar à ignorância voluntária. Em meio a um mar de conteúdo, escolhemos filtrar, ignorar ou até mesmo distorcer aquilo que nos desafia ou nos incomoda. Quantas vezes alegamos não saber quando a verdade está a um clique de distância, em um livro, em um sermão ou até mesmo em uma voz suave que nos chama a atenção. O preço da indiferença espiritual é alto. Não se trata de uma divindade vingativa que pune por mero prazer, mas de um Deus justo que estabelece princípios para o bem de sua criação. Ignorar esses princípios é trilhar um caminho que, inevitavelmente, leva a consequências negativas, tanto individualmente quanto coletivamente. É a lei da semeadura e da colheita, uma verdade universal que permeia a existência. A escolha deliberada de ignorar verdades claras não nos isenta das consequências. Ao contrário, nos torna duplamente responsáveis, pois tínhamos a oportunidade de saber e escolher diferente. Pense nisto. Qual é a verdade revelada que você está ignorando hoje? Que parte da lei, dos princípios divinos para a vida, para o relacionamento, para a ética, você tem deixado de lado, esperando que a falta de conhecimento seja um escudo? Mas a ignorância, quando a luz já foi dada, é uma escolha. O conflito humano com a verdade é um tema universal. Lutamos contra ela porque ela exige mudança, sacrifício, humildade. O auto-engano é um refúgio temporário, uma bolha frágil que, cedo ou tarde, estoura diante da realidade. As perguntas retóricas de Moisés a Israel ecoam para nós. O que vocês farão com o conhecimento que já têm? Continuarão a andar em seus próprios caminhos, esperando que as consequências não os alcancem? É um convite à introspecção e à ação. E mesmo com a verdade revelada, há sempre um mistério que nos convida à fé e à confiança. Deus não nos revelou tudo, nem nos prometeu respostas para todas as perguntas existenciais. O mistério residual nos lembra de nossa finitude e da grandeza divina. Mas a nossa parte não é desvendar o que está oculto, e sim obedecer e viver o que é claro. A verdadeira sabedoria não está em desvendar todos os segredos de Deus, mas em aplicar fielmente as verdades que Ele nos entregou de forma inequívoca. E essa é a responsabilidade que Deuteronômio 29 nos impõe. Você não pode alegar ignorância depois disso. Deuteronômio 29 é, portanto, muito mais do que um registro histórico de um pacto antigo. É um lembrete solene de que o conhecimento revelado de Deus carrega consigo uma responsabilidade imensa. A seriedade da fé não reside apenas em crer, mas em viver de acordo com o que cremos, e em reconhecer que, uma vez que a verdade nos foi apresentada, a ignorância deixa de ser uma desculpa e se torna uma escolha. Moisés, em suas últimas palavras, não estava apenas advertindo Israel, ele estava estabelecendo um princípio eterno, que somos responsáveis pelas verdades que nos são dadas. Que esse vídeo não seja apenas mais uma informação, mas um chamado à ação, à reflexão profunda sobre o que estamos fazendo com a palavra que já nos foi revelada. Que cada um de nós possa se questionar: onde estou eu, hoje, diante das verdades que me foram mostradas? Se este vídeo tocou seu coração e provocou novas reflexões, não guarde isso apenas para você. Compartilhe com alguém que também precisa entender a palavra. Deixe seu comentário abaixo sobre qual revelação em Deuteronômio 29 mais te impactou. Seu engajamento nos ajuda a levar essa mensagem essencial a mais pessoas que buscam clareza e conexão com os ensinamentos bíblicos. E para continuar sua jornada de compreensão,
No nosso próximo vídeo, vamos mergulhar nas escolhas dramáticas de Caim e Abel, mostrando como as primeiras decisões da humanidade ecoam até hoje. Qual será a sua parte nessa história de escolhas e consequências? Clique para assistir.